Paz está com um assunto interessante, né? Algo que deveria ser lógico, mas que infelizmente vira notícia. Você acha que tem cabimento essa notícia que a Natália Paz vai dar pra gente agora na sequência? Flor de Lis. Joel, ela continua com uma vida praticamente normal, continua pregando, continua com a rotina dela, acusada, ou na verdade nem só acusada, foi apontada pela polícia como autora do assassinato do marido. E ainda há uma discussão se ela pode ou não perder o mandato para que aí sim seja presa, porque como ela tem imunidade parlamentar, não pode. Mas a gente deu um passo, pelo menos, para que isso aconteça, né, Natália? Boa tarde. E veja que os deputados decidiram que agora o caso vai para o Conselho de Ética. Nossa, que decisão importante, hein? Ainda bem, hein, Natália? Boa tarde. Pois é, Joel, Ana, e demorou ainda para essa reunião de hoje de manhã acontecer, porque a gente tem esse parecer do corregedor da Câmara que foi encaminhado, então, para a mesa tem mais de um mês aí. Então, Rodrigo Maia foi muito pressionado para que essa reunião acontecesse, tinha sido marcada para ontem, acabou sendo cancelada, aconteceu hoje de manhã. E daí sim, a mesa diretora da Câmara decidiu, então, encaminhar para o Conselho de Ética o caso da deputada Flor de Lis. E daí agora, sim, a gente tem a possibilidade de um processo no Conselho que pode levar à cassação do mandato. Só que até o momento, por ela ter imunidade parlamentar, a deputada segue em liberdade, está sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica, mas não perdeu nenhum privilégio. Ela segue sendo deputada, continua com a vida dela normal, ela só vai perder qualquer tipo de privilégio se ela perder o mandato dela, se o mandato for cassado, só que isso ainda vai demorar muito, porque agora, então, o Conselho de Ética, que ainda precisa ser instalado, a partir disso vai ter 60 dias, o prazo máximo de 60 dias para analisar essa questão da cassação do mandato. Caso o Conselho de Ética aprove a cassação do mandato, a gente ainda tem uma decisão que tem que ser tomada em plenário, e no plenário é um prazo máximo de 90 dias. E nesses 90 dias, então, os deputados vão ter que decidir em relação a isso, e para a cassação de mandato dela acontecer realmente são necessários 257 votos dos deputados dos 513 que existem na Câmara dos Deputados. Separei um trechinho do que falou o corregedor da Câmara hoje de manhã, o deputado Paulo Benson, que disse ali que os integrantes aprovaram por unanimidade, então, esse parecer que ele havia recomendado o prosseguimento do caso ao Conselho de Ética. Vamos ouvir. Então o relatório foi aprovado de forma unânime, será encaminhado então o caso da deputada Flor de Lis, a reunião foi específica para isso, para a Comissão de Ética, que segundo o presidente já será encaminhada e retomada na próxima semana. Então já os acordos já estão acontecendo para que funcione de forma remota. Então acredito que mais uma semana de prazo esse caso já chegue à Comissão de Ética. Já. Gosto do otimismo, já chega. Exatamente. Sabe por que desse já? Porque a gente tem um problema muito grande que diante dessa pandemia que a gente está enfrentando nos últimos meses, as comissões no Congresso não estão acontecendo. Então, por mais que a gente tenha tido esse passo em relação a esse encaminhamento ao Conselho de Ética, os deputados ainda precisam aprovar um outro projeto que vai permitir, então, a retomada, o funcionamento dessas comissões, incluindo o Conselho de Ética. Então, eles estão costurando esse acordo para conseguir aprovar esse projeto de resolução no plenário para permitir a retomada desses trabalhos, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, mas principalmente do Conselho de Ética. Existe a expectativa de que isso aconteça na semana que vem, mas a gente sabe, tem um feriado, um ponto facultativo na sexta-feira, um feriado na segunda-feira, ainda não tem data marcada para o plenário analisar esse primeiro projeto que vai possibilitar, então, toda essa análise por parte do Conselho de Ética e depois pelo plenário até o final, então, até o último momento dessa questão da Flor de Lis, ela segue como deputada federal, apenas sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Bobear, passa o Natal em casa, Joel, com a família, né? Tá um clima bom para isso mesmo? Já está monitorada mesmo, né? Agora imagine o desconforto dos parlamentares em ter ao lado uma cidadã sendo rastreada por uma tornozeleira eletrônica. Bom, eu acho que isso eles não devem se incomodar tanto, porque, né? A gente tem um histórico pesado na polícia. Mas, assim, indicada como uma autora de um homicídio. Não é qualquer crime. Não é um criminho, né, meu? Exato. Não é um crime que ainda está sendo investigado. Há provas cabais contra essa cidadã, que é, sim, uma criminosa. E por ser criminosa, você vai me desculpar, ouvinte, não tem como ela te representar.
Não tem como representar um povo nessas condições, representar o povo nessas condições. Isso é uma verdadeira piada. Agora, Natália, você acha que os nossos congressistas eles vão cancelar mesmo o recesso, as férias de final de ano, porque não aprovaram o orçamento do governo? Ou isso aí será só papo, hein? Ou vão descansar sem aprovação do orçamento? Porque não pode, né? Até onde eu sei, não pode. Normalmente a gente precisa terminar o ano com o orçamento aprovado, só que essa decisão cabe ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que ainda não se manifestou em relação a isso, tanto que existe essa expectativa do orçamento de 2021, ao invés de ser votado em dezembro, aí como o andamento da coisa está um pouco difícil, fique só para o ano que vem. Mas a gente viu que nesse ano, aquele recesso que acontece em julho, ele não aconteceu. O Congresso continuou trabalhando. Vamos ver se isso vai se repetir agora no final do ano, mas cabe essa decisão ao Alcolumbre. Estamos esperando qualquer movimentação aí por parte dele dessa decisão tão importante. Se a gente vai continuar trabalhando, se o Congresso vai continuar trabalhando dezembro, janeiro ali, fazer só em fevereiro o retorno com a votação já dos novos presidentes, ou se a gente vai ter o recesso normalmente aí. Tá bom, Natália, muito obrigado, viu? Um abraço para você, bom trabalho aí, até amanhã. Até amanhã, pessoal, bom trabalho.